Oi, seja bem-vindo a mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor. Ele fala para você em todo o Brasil sobre saúde. Em cada programa nós falamos sobre um tema diferente. E qual será o tema de hoje? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com diabetes. No Brasil, são 10 milhões de indivíduos que convivem com a doença e destes, cerca de 10% são crianças e adolescentes. Por isso, o tema do Hora da Saúde de hoje é diabetes na infância e adolescência. Para começar a falar sobre esse assunto, eu recebo ele, meu parceiro de programa, de todos os programas, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. É sempre um prazer, Glaucia. Marcelo, a Federação Internacional de Diabetes, ligada à OMS, afirma que o diabetes mellitus tipo 1 cresce cerca de 3% ao ano em crianças na fase pré-escolar. Glaucia, mas a entidade aponta também que o segundo tipo da doença, o tipo 2, que antes se apresentava como uma doença de adultos, possui atualmente um crescimento alarmante entre o público infanto-juvenil. No Brasil, o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes mostrou prevalência de diabetes tipo 2 em 3,3% nos jovens entre 12 e 17 anos e pré-diabetes em 22% nos indivíduos com a mesma faixa etária. Glaucia, e esse estudo também demonstrou diferenças entre os determinantes sociais de saúde, sendo mais prevalente nas etnias pretas e indígenas, e nos status socioeconômicos menos favorecidos. Vamos falar sobre esse assunto agora, Marcelo? Vamos sim. Para a gente começar, quais são as diferenças e as semelhanças entre o diabetes no adulto e nas crianças e adolescentes? A principal questão é a prevalência dos diabetes tipo 1 e tipo 2, que são diferentes, Você vê, na verdade, a incidência, ou seja, o início da doença, o momento em que você faz o diagnóstico do diabetes tipo 1 com muito maior frequência na infância e adolescência, especialmente na infância, já o tipo 2, mais na vida adulta. Isso relacionado principalmente com as causas. Enquanto no tipo 1 você tem um componente genético muito forte e você tem fatores intrínsecos do indivíduo como sendo a principal causa, além de uma tendência familiar, no diabetes tipo 2 você tem uma questão de hábitos, de alteração metabólica e que tem a ver com o mecanismo de regulação da insulina que pode ser modificado facilmente com hábitos de vida. Então, essas duas diferenças já dão para a gente um pouco do indicativo do que vai fazer com que o diabetes tipo 1 tenha um comportamento e como o diabetes tipo 2 também vai se comportar de modo diferente. O que a gente precisa saber também envolve justamente essa possibilidade dos dois tipos de diabetes acometendo crianças e adolescentes. O que vai modificar, além do tipo 1 e tipo 2, é como você vai manejar esse tipo de agravo no período da infância e adolescência. Independente da forma do diabetes, o manejo para a infância e adolescência requer um traquejo um pouco diferente. Em que sentido? Essa é uma doença que, além de modificar muitos dos hábitos de vida, também gera para a criança uma modificação de hábito alimentar e de organização com a própria saúde muito grande. E a gente precisa, às vezes, introduzir muito precocemente um papel de autocuidado, coisa que a gente não costuma fazer normalmente. Acaba que nesse período da vida, a gente delega muito cuidado a um terceiro, seja os principais cuidadores, sejam os professores, sejam os profissionais de saúde. E quando você tem um agravo, como é o diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, que são doenças crônicas e que vão precisar de cuidados ao longo de toda a vida em relação a isso, você vai precisando introduzir esse indivíduo que mesmo numa idade muito precoce vai precisar ter uma responsabilidade, um autocuidado grande, seja para uma contagem de carboidratos, seja na hora de entender se há algum sintoma de descompensação, seja na hora do manejo da insulina, que muitas vezes pode ser necessário para o controle e para o manejo. Então, mais do que entender que há doenças que se manifestam de modo diferentes em adultos e crianças, o cuidado e a mudança do estilo de vida também vai requerer uma abordagem diferente para crianças e adolescentes quando a gente compara esse mesmo tipo de agravo na vida adulta e na velhice. A gente está falando muito sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas qual a diferença entre esses dois tipos? No tipo 1, na verdade, o que acontece no diabetes, seja no tipo 1 ou no tipo 2, é uma alteração no metabolismo da insulina. Agora, como essa alteração vai se dar, é que há uma grande diferença. Enquanto no tipo 1 você tem uma destruição das células que
produzem essa insulina, no tipo 2 você tem uma modificação que vai culminar com essa destruição, mas por uma via diferente. Enquanto no tipo 1 você tem uma associação muito mais associada à genética e ao sistema autoimune destruindo essas células, no tipo 2 você tem uma modificação pela resistência dos tecidos periféricos, ou seja, dos outros órgãos a essa insulina produzida. E com isso você precisa produzir mais e mais e mais, e por consequência disso você tem uma falência dessas células, além das alterações inflamatórias que também vão acarretar nessa destruição. Então, basicamente, a gente tem essas duas diferenças. No diabetes tipo 1, essa falência do pâncreas, essa falência pancreática, que é a via final também do diabetes tipo 2, mas no tipo 1 você tem essa falência mesmo, o mecanismo de tratamento é totalmente diferente do que acontece no tipo 2. Enquanto no tipo 2 você vai modificando hábitos de vida e auxiliando essa produção pancreática, melhorando não só a performance da insulina, mas também a secretação dessa insulina, no tipo 1 você precisa suplantar essa ausência do hormônio. E isso faz com que o manejo seja diferente. É por isso que quando você encontra um adolescente, por exemplo, que tem diabetes tipo 1 e que está se tratando, você vai ver muito precocemente a introdução da insulina. E quando você vê um adulto usando insulina, geralmente ele tem um tempo maior de doença, que vai o estar acometendo, com algumas complicações ou não, mas geralmente numa idade mais tardia. Isso não tem a ver necessariamente com gravidade de doença, mas são mecanismos diferentes. Enquanto de um lado você tem uma insulina que é produzida, mas não é bem aproveitada, no outro essa insulina não existe, ela não está sendo produzida e por isso a gente precisa suplementar. O que é semelhante nesses dois agravos? A maior semelhança envolve os hábitos de vida, a contagem de carboidratos, a limitação de ingesta calórica diária e principalmente o manejo e a prevenção de descompensações. Certo. Marcelo, quais são as possíveis causas para esse aumento no número de diabetes entre crianças e adolescentes? A gente comentou no começo do programa um número muito alto. Sim, especialmente quando a gente fala sobre diabetes tipo 2. O campeão do aumento da incidência envolve o hábito alimentar nosso, nosso estilo de vida contemporâneo, em que a gente tem uma dieta que é hipercalórica, com resíduos alimentares muito importantes em decorrência de uma riqueza de gorduras, especialmente de gorduras de baixa densidade, que aumentam a obesidade e, por aumentarem a obesidade, levam ao aparecimento de doenças que são prevalentes nesse tipo de condição de saúde. O diabetes tipo 2 é uma delas. Certo. Então, a gente percebe que com o aumento da obesidade infantil e na adolescência também, a gente tem em paralelo um aumento da prevalência do diabetes tipo 2, muito por indução dessa resistência periférica à insulina, que é o que está por trás desse tipo de agravo. Antigamente, se você voltar em períodos históricos, aí 30, 40 anos antes, em que você tinha crianças muito mais ativas do que as crianças de hoje, e com um padrão alimentar muito diferente do padrão alimentar de hoje, a incidência de diabetes tipo 2 nessa faixa etária era muito baixa, em comparação com o que você encontra hoje. Justamente por isso. Então a gente tem dois fatores principais. Tanto o aumento da inatividade física das crianças, as crianças hoje passam muito tempo paradas em frente a telas, ou mesmo na escola, com um período integral, mas quando às vezes você não tem atividade física sendo incentivada, e também o padrão de consumo alimentar. Hoje, o número de industrializados é muito maior do que 30, 40 anos atrás. O acesso a verduras, legumes, frutas como parte da dieta tem reduzido, justamente porque a predileção, mesmo quando a gente fala sobre paladar, por esse tipo de alimento que é industrializado, que tem insumos que também aumentam a palatabilidade, especialmente o paladar infantil, que tem uma predileção muito grande por doces, faz com que a criança prefira e muitas vezes as famílias acabam cedendo e dessa maneira a gente cria um círculo vicioso aí. Incentivando os hábitos ruins cada vez mais cedo. Sim, assunto que a gente inclusive já abordou aqui no programa outras vezes. E é possível reverter esse cenário?
É possível lidar com esse cenário. Reversão é uma palavra um pouco forte para poder dizer sobre isso, especialmente porque talvez a gente consiga construir uma realidade diferente se a gente pensar em longuíssimo prazo. A gente tem uma sociedade em que esse tipo de hábito ele é cada vez mais presente dentro das famílias, as famílias cozinham cada vez menos em casa, e além de cozinharem cada vez menos em casa, quando consomem alimentos em casa, acabam preferindo industrializados, ultraprocessados, que são alimentos que têm uma correlação muito grande com esse tipo de agravo e com essas consequências. Então, a melhor maneira de lidar com esse cenário é observar o hábito alimentar familiar como um fator de contenção. Quando a gente fala sobre diabetes tipo 1, a questão do hábito familiar até que não tem uma relação grande com a causa do agravo, porém tem uma relação direta com o manejo do agravo. Então, quando você vai introduzir uma modificação de dieta de um indivíduo na família, é muito mais fácil você conduzir essa mudança de hábito quando a família adere e a família também passa a preferir carboidratos que sejam mais complexos, que tenham uma alta quantidade de fibras, que também façam a contagem de carboidratos. Isso facilita a adesão da criança e do adolescente, além de facilitar não só a adesão, mas também o entendimento do que está se passando. E principalmente, na hora que você consegue introduzir essas modificações e naturalizar esse hábito, quando a criança sai daquele ambiente familiar e vai para a escola, e na hora da merenda vai fazer a contagem também, às vezes vai precisar utilizar a insulina em algum desses momentos, dependendo do tipo de insulina que é utilizado, isso torna para aquele indivíduo o processo muito mais natural e muito mais fácil de lidar. E talvez também menos traumático, até mesmo durante o período de diagnóstico. Muitas das vezes o diagnóstico de diabetes tipo 1 é feito no momento de exacerbação, de descompensação, em que a família não conhece, não suspeita que essa criança pode ter alguma alteração, não percebeu os sintomas iniciais que são inespecíficos, mas teve uma descompensação, teve um episódio de cetoacidose, abriu o quadro assim. Descobriu depois de uma gripe em que a criança começou a ter uma alteração de comportamento, uma alteração do nível de consciência, vômitos, procurou o pronto-socorro e aí foi se ver, era descompensação do diabetes decorrente de uma infecção de via aérea superior. Uma história típica, e às vezes isso pode ser traumático para o indivíduo que não entende o que está acontecendo e de repente tem sua vida revirada com as possibilidades terapêuticas e com as necessidades de intervenção. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando sobre diabetes na infância e na adolescência. Dr. Marcelo Gobo Júnior continua conosco, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente recebe também a doutora Gilda D'Agostino Eugui, ela é endocrinologista pediátrica do Hospital de Amor. A gente já volta.